Ladrão que honra, diga. Disciplinado. Açaí, leque. Caralho, de manhã. Pra acordar, né? Eu vou tomar meu café, pois. Eu posso morrer. Ah, mano, fica sem camisa, mó calor. Porra! Enquanto é bom. O maluco tá com a cadeira na cama, velho. Vai, essa merda aí na cama. Quem tá com a cadeira na cama? Zanel, Deixa eu ver. pegou a cadeira e tacou na cama. Olha, Lígia. Oi, Lígia. Oi, Davi. E aí, galera, estão vendo a minha tela de compartilhamento aí? Não. Sim? Sim. Sim. Então, nós vamos seguir aí a nossa apostila, tá? A partir da página 23, da 23 ao 27. E nós vamos falar sobre a arte medieval. Então, é interessante se vocês puderem também acompanhar aí na apostila para depois vocês saberem onde que tem que fazer as atividades. Ok? Vamos lá, então. Recordando, então. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho lá sobre o neoclássico, né? Versus o romantismo. Caiu, inclusive, na prova, né? Uma das questões... Com certeza eu lembro disso, professor. Essa questão aí, ela tinha uma resposta até curta lá. O romantismo era sublime. O romantismo, ele buscava sempre a questão subjetiva, tá? Ele não visava só a harmonia e objetividade racional da arte renascentista e neoclássica. Tá? Nós temos aí do lado, inclusive, essa alegoria, que é a liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, França, 1798, que é uma alegoria. Então, essa cena não existiu. Ela simplesmente saiu da cabeça lá do pintor. É uma representação, foi aí a Revolução Francesa. Vamos jogar, mano. Então, pessoal, só ia falar para vocês o seguinte, ó, essa aula está gravando. Eu pedi a gentileza de vocês fecharem o microfone de vocês, tá bom? Só abram o microfone caso vocês queiram realmente fazer alguma pergunta aí. Ótimo, maravilha, eu respondo. Tá bom? Beleza? Na página 23 da apostila de vocês, vocês vão perceber aí que temos uma imagem do imperador Justiniano e seu séquito, que são um conjunto de bispos, dignatários e soldados, tá? O artista, ele é desconhecido, eu vou explicar por quê depois. E essa arte é um afresco, tá? Ele é feito na parede com argamassa e ele é incrustado de pedras, tá? E foram feitos aí os mosaicos. Então, nós temos um pouquinho aí da arte bizantina, tá? Nesse sentido, que eles usavam as imagens dos imperadores como se fossem pessoas que pessoas divinas, tá? Como se eles fossem santos. Por quê? Porque o rei, o imperador, a imperatriz era empossado como se ele fosse a representação de Deus na Terra.
Então ele ganhava esse arquinho aí em volta, essa auréola, tá? E essa auréola, ela representava que ele era uma figura santa, que era uma figura divina. Nós temos aí ao lado o texto que fala sobre um pouquinho ali da arte medieval, como que nasceu, né? Um pouquinho da origem. Então nós temos ali, que nós vimos lá na antiguidade, né? Sobre a Academia de Platão, nós vimos que tinha lá o Liceu de Aristóteles, e essas ideias elas foram depois perpetuadas por outras pessoas. No caso aí, Plotino e depois Santo Agostinho, eles levaram a cabo aí, à frente, a ideia de Platão. São Tomás de Aquino, ele levou à frente a ideia de Aristóteles. Então, vou dizer um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. Santo Agostinho, ele se destacou, né, na arte, se destacou dizendo que a arte era o mundo Professor, do belo. Oi. Santo Agostinho era o aleijadinho? Não, querido. Nós somos aleijadinho, não. Eu vou passar um outro slide aqui que vai falar bem sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um filósofo, tá? Um pensador. Já ele viveu lá em 354, tá? A 430 depois de Cristo. Aleijadinho não, Aleijadinho era brasileiro, tá? Ele nasceu lá em Minas, ele era filho de escravos com pessoas importantes, então ele era um mulato e ele tinha problemas na mão, ele era ressequido, então ele tinha vários problemas e a mão dele, inclusive os dedos dele iam caindo aos poucos, então ele pedia para cortar e ele fez a arte barroca, é diferente, tá? Não tem nada a ver com a nossa história aqui, tá bom? Vamos voltar, então, porque nós estamos lá na Idade Média. E quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de Europa. A gente não está falando de Brasil, tá bom? Brasil aconteceu muito tempo depois, ok? Então, o Santo Agostinho, ele levou ali as ideias de Platão, né, à frente. Eu vou passar um slide aqui, depois eu volto, que vai falar mais sobre ele. Olha lá. Ele foi conhecido universalmente, tá? Um dos principais teólogos, filósofos do primeiro século. E as obras dele foram influentes no desenvolvimento do cristianismo. Ele era chamado de Agostinho de Hipona. Esse era o nome dele, tá? Ele era um bispo. E ele estava na cidade província romana da África. Bom, as ideias de Agostinho, elas perduram até hoje, tá bom? Então ele teve ali algumas obras-primas, A Cidade de Deus e Confissões, que são muitas estudadas ainda hoje pela Igreja Católica. Olha só, ali embaixo vem falando assim, ó, quando o Império Romano do Ocidente começou a ruir, Agostinho desenvolveu o conceito de Igreja Católica como uma cidade de Deus espiritual na obra harmônica, distinta da cidade terrena e material de mesmo nome. Então, ele foi muito importante, tá? Para a história da Igreja Católica e, por consequência, para a história do mundo, porque na Idade Média a Igreja Católica ela estava em plena ascensão, dominando o mundo, tá, ok? E ele levou lá os pensamentos de Aristóteles, ele quis juntar ali, de Platão, tentou juntar os dois pensamentos. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele foi um outro pensador aí da época, viveu na Itália de 1225 a 1274, e ele criou aí uma filosofia estética chamada de tomista, porque São Tomás
tomista, ok? Leva o conhecimento que emana das formas criadas por Deus e multiplicadas por si mesmo. Também fiz um outro aqui para ele. Aqui aqui mostra que a sua influência no pensamento ocidental é considerável e muito da filosofia moderna foi concebida como desenvolvimento ou oposição de suas ideias, particularmente na ética, na lei natural, na metafísica e teoria política. Ao contrário de muitas correntes da igreja na época, Tomás abraçou a ideia de Aristóteles, que se referia como filósofo, e tentou sintetizar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. Então, ele foi muito ousado, porque ele tentou ali juntar a filosofia, né, de Aristóteles e harmonizar com o conhecimento da Bíblia, tá? E ele foi também muito influente ali na Igreja Católica. A questão aí é o seguinte: esses pensamentos, eles também levaram, por consequência, a arte a um outro patamar, tá? Então, nós temos aí Oriente e Ocidente. É isso que a gente tem que entender. Oriente e Ocidente, tá? São dois pensamentos diferentes que se desenvolveram. No rodapé aqui vem falando ali que ao longo do Império Medieval, que vai desde a queda do Império Romano no século V até o Renascimento, destacaram-se lá, ó, a arte bizantina, a arte primitiva, a arte românica, a arte islâmica e a arte gótica. Não está muito na ordem isso aí não, tá, gente? Então a gente tem que entender que primeiro nós tivemos lá a arte primitiva, tá? A arte primitiva cristã. A arte primitiva cristã também era conhecida como a arte das catacumbas, tá? Essa arte primitiva cristã, ela vem da época lá dos primeiros cristãos, mas não da época de Jesus Cristo, tá? Depois de uns 300 anos, assim, depois da morte dele, depois de uns 200 anos, também é conhecida essa arte como arte paleocristã. Por que eu digo que não foi logo lá que Jesus, né, esteve na terra e foi crucificado? Porque naquela época eles ainda seguiam muitos princípios do judaísmo, tá? Então, eles não fariam de forma alguma a imagem de um ser humano ou de um animal, porque era proibido pela lei, tá? Pela lei da Bíblia, tá? Pelo Velho Testamento, vamos dizer assim. Então, é improvável que eles fariam alguma inscrição nas paredes das catacumbas. Mas depois, com as influências dos outros povos, tá, os apóstolos foram morrendo e tudo mais, aí eles começaram a ter influências, inclusive na arte, e nas catacumbas começaram a fazer pinturas, tá? Pinturas, esculturas. Então, nós temos ali, deixa eu ver se eu consigo aqui um ponteiro. Deixa eu ver se tem aqui. Claro, ativa a câmera aí. Professor, para ficar presente na aula tem que ativar a câmera, né? O ideal é que ative a câmera, né? Né, Clara? Bom, gente, então, olha só. Eu não consegui o ponteiro aqui, mas vocês vão perceber que na esquerda de vocês vão ver aqui uma catacumba, tá? Essa catacumba aqui, ela tem várias inscrições no teto, nas paredes, né? E eram feitas aí através de afrescos. O que era o afresco? Era a parede úmida
tá, gente? Era a parede com argamassa. Então, era uma parede que ficava úmida, a pessoa ia lá, pintava, e a tinta, ela infiltrava naquela argamassa, e pela ação do oxigênio, tinha uma reação química que fazia com que essa pintura ela se perdurasse ali, tá bom? Bom, essas informações, se vocês viram aí, ó, eu retirei de um livro de História da Arte chamado História da Arte de Graça Proença, 2007, da Editora Ática. Esse livro é muito legal. Quem tiver interesse em História da Arte, eu indico este livro, tá? E ele cai em concursos públicos e tudo mais. Essa autora, ela é muito boa. Bom, gente, aí depois, com o tempo, depois da arte primitiva cristã, nós tivemos ali a arte bizantina. A arte bizantina, ela surgiu ali com a queda do Império Romano, por volta ali do século IV, do século V, tá? E ali o imperador Constantino, ele transportou ali a capital de Bizâncio para a cidade do Oriente, que passou a ser chamada de Constantinopla. Então, o Império Bizantino, ele vem de Bizâncio, tá ok? E o Império Bizantino está ligado ao Império Romano do Oriente. Então, vamos fazer essa junção aí, vamos ligar os pontos, tá? O Império Romano do Oriente e a arte bizantina se cruzam, ok? Então, depois que o imperador Constantino, ele otorgou o Edito de Milão, era uma lei que impedia os cristãos que eles fossem perseguidos, impedia que as pessoas maltratassem os cristãos, impedia que tivesse crucificação e tudo mais. Então, eles ganharam o direito de professarem a sua religião livremente e foram aparecendo muitas igrejas cristãs, com ela também ali um novo estilo, que foi da arte bizantina. A arte cristã, ela era primitiva até então, ela era popular, ela era simples, e ela foi substituída por um caráter ali que era todo suntuoso, majestoso, né? Exprimia poder, riqueza, porque nós vimos ali, se vocês estão vendo ao lado, nós temos ali um mosaico, ele é cheio de pedras preciosas, ele é cheio de material dourado, né? Então, utilizavam-se ouro, sim, utilizavam-se pedras preciosas, e tudo isso era incrustado em uma parede com argamassa, tá? Então, era feito assim, depois os espaços eram recobertos por um outro material para não ficar nenhum espacinho. Era como se a gente fosse colocar um azulejo hoje, tá? Em uma parede, e depois a gente passa lá aquele material que faz o rejunte, tá? Eles também faziam a mesma coisa, só que com material diferente, materiais nobres, e faziam os desenhos, né? Aqui, se você for olhar, mais uma vez, nós conseguimos observar ali a auréola, né? De uma forma mais... Aqui eu consegui uma figura mais ampliada, do imperador Justiniano, né? Então, ele representando uma figura divina, tá? Então, essa é uma característica da arte bizantina, tá? Mosaicos com pedras preciosas e os imperadores e as imperatrizes sendo representados como figuras divinas. Bom, umas outras características aí embaixo vem falando sobre o uso da têmpera, né? Uma característica da arte bizantina. Vou explicar o que é têmpera, tá? Escultura, arquitetura, o mosaico, como nós vimos. Um ponto aí interessante sobre o mosaico, pessoal, é que eles sempre faziam um mosaico com os personagens em frontalidade. Então, se você olhar aí essa figura do Justiniano, você vai perceber que ele está, né, olhando fixamente para o observador. E essa era uma característica também que tinha na arte egípcia, tá? O princípio da frontalidade.
esse princípio da frontalidade, ele foi adotado pela arte bizantina também, e esse princípio ele mostrava, então, que as pessoas deveriam ter respeito para aquela figura, né? Ter devoção, porque aquela figura estava ali olhando atentamente para ele. Essa era a ideia. Bom, então, se no Oriente nós tínhamos a arte bizantina, tá? Mais tarde, não na mesma época, mais tarde, nós tivemos a arte românica no Ocidente. Então, ali, nós vimos que em 800 depois de Cristo, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente, teve início ali um intenso desenvolvimento cultural na região, tá? E o poder do Papa, ele se uniu ao poder do rei, tá? Algumas oficinas de arte, elas eram feitas ali pelo rei Carlos, tá? Carlos Magno, e eles desenvolviam objetos de arte, manuscritos ilustrados, pinturas, esculturas. E ali, após a morte dele, em 1814, a corte ela deixou de ser esse centro cultural e passou, então, para os mosteiros. Os mosteiros passaram a ser o centro cultural. Tem alguém que está mexendo no meu arquivo? É isso, gente? Quem é? Por favor, depois eu vou disponibilizar esse arquivo, tá bom? Não mexam por enquanto. Bom, a corte ela deixou de ser, então, esse centro cultural, tá bom? E passou a ser o centro cultural os mosteiros. Esse império ele era chamado de Cariolíngio por causa de Carlos Magno, Império Cariolíngio. Tá? Ele foi de extrema importância depois na arquitetura das igrejas. Olha lá, o nome românico ele não foi criado nessa época também, tá, pessoal? Foi criado depois, lá no século XIX. Ele foi criado para designar as obras arquitetônicas dos séculos XI até os séculos XII na Europa. E essa estrutura se assemelhava às construções dos antigos, faltou um G aí, dos antigos romanos. Aí nós temos aspectos aí das igrejas românicas. Elas eram grandes, elas eram sólidas, elas podiam ser construídas com abóbadas de dois tipos. Ali fala de arcos, né? Do lado nós temos os arcos. Eram a abóbada de berço e a abóbada de aresta. A abóbada de berço, ela era contínua, tá? Era um arco pleno. Ele era um semicírculo. A abóbada de aresta, ela era a intersecção de duas abóbodas, tá? Então, quando a gente falar de arte românica, nós temos ali a abóbada de berço e a abóbada de aresta como uma característica. As igrejas, algumas eram feitas em forma de cruz romana, mas nem todas, tá? Muitas eram feitas de outras formas, elas não seguiam o padrão de cruz romana. Diferente de que nós vamos ver das igrejas góticas. As igrejas góticas já seguiam um padrão diferente. Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui, senão não vai dar tempo. As igrejas góticas, elas acabaram surgindo aí, gente. Peraí, deixa eu voltar. Do século XIII ao século XVI. Tá? Lá no século XII, nós ainda tínhamos uma influência muito grande da arte românica.
ela teve início ali mesmo, ali se fundamentou no século XIII, tá? Por que arte gótica? Vamos lá. Essa arte gótica era porque ali o cenário ele mudou, tá? Ali em Roma, ele mudou bastante. Então, durante esses séculos aí entre a arte bizantina e a arte românica e a arte gótica, por favor, não brinquem no arquivo. Entre esse tempo aí, nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, antes, as pessoas que estavam no campo, elas começaram a ir para a cidade, tá? E na cidade começou ali a se ter uma nova classe, que era a burguesia urbana. E a arquitetura, ela foi ganhando um espaço ali, e também devido a várias invasões que ocorreram ali nas regiões, eles tiveram influências de outros povos. E como eles achavam que aquela arquitetura nova era medonha, era feia, era horrível, eles começaram então a chamar ela de gótica, com referência aos povos godos, tá? Os godos eram bárbaros. Então eles achavam que aquela obra era muito feia, que a arquitetura era muito feia, porque estavam acostumados com aquela arquitetura românica, bonita, com referências de Roma, com aquela estética lá, com influência romana mesmo, lá da arte romana antiga. E aí, para eles, aquilo era uma coisa totalmente nova e eles não viam com bons olhos. Por isso que era para eles chamado de arte gótica, tá? Bom, a arte gótica ali no século XIII, ela já estava... Pode falar? Bom, gente... Nada não, professor. Só concordei. Tá. Então, na arte gótica, a arte gótica já estava bem fundamentada ali no século XIII, e nós temos ali algumas características, como os arcos em ogiva, tá? As altas torres, e esses arcos de ogiva, eles eram os responsáveis pela estrutura ser realmente muito alta, tá? Porque esses arcos de ogiva, a arquitetura deles, se vocês virem aí do lado esquerdo, vocês vão ver que tem ali um teto, ele todo em nervura, tá? Então, o arco em ogiva, ele dava essa possibilidade de eles manterem a altura da igreja com uma estrutura segura. Então, quanto mais eles tivessem essa estrutura, mais alto poderia ser a igreja. Então, era o arco em ogiva que permitia isso. E também dava aquela questão de aquela impressão de verticalidade, né? Da busca ao divino, tá? De se aproximar mais de Deus, né? Se Deus está no céu, eles tinham a ideia de que eles poderiam se aproximar mais de Deus. Era só uma ideia que era passada, é lógico que nós sabemos que isso é uma utopia. Bom, gente, um outro detalhe aí, na frente da igreja existia ali uma coisa chamada tímpano, existe, né? E ali eles usam uma rosácea. Se vocês virem aí na igreja de cima, aqui, que é a igreja da Catedral da Sé, tá? Que é a nossa Catedral da Sé lá de São Paulo, essa catedral ela tem estilo gótico. Lá na frente, bem no meio, assim, vocês vão ver um círculo. Isso aí é chamado de tímpano. E ele usa uma rosácea, que é um vitral. Esse vitral ele é todo trabalhado. Desculpa. Bom. Coronavírus aí, professor. Que Deus ajude que não seja, né? Bom, gente, na página 24, nós temos aí uma atividade que eu peço para vocês fazerem as atividades depois, tá? Essa atividade vocês façam, printem a tela, coloquem um arquivo e me mandem por e-mail, por favor, tá bom? Para eu poder ter certeza que vocês entenderam que vocês estão fazendo as atividades. Aqui ele vem mostrando... Professor, mas as atividades não é pelo e-mail. Eu até fiz pelo site do Objetivo. Então, só que o site... Agora? Eu sei, meu querido, só que assim, ó, a gente ainda não está recebendo o feedback do site, tá? Do Objetivo. Quando o site do Objetivo tiver... então eu não vou fazer, tô fazendo à toa. Então, só que lá depois vai computar a sua presença também. Essa live aqui é para vocês não perderem o vínculo com a escola. Tá? Para vocês terem uma aula, para vocês terem um professor.
Só que a atividade lá precisa ser feita para computar suas 800 horas em EAD, para você não bombar no final do ano. Então, é preciso sim, gente. Tá bom? Professor, as aulas vão voltar dia 13 mesmo? Não sabemos, tá? Não sabemos. Essa informação a gente não tem. Professor, então a gente faz a atividade como para te enviar? Então, aqui, ó. Pelo site? Não, você pode Não, fazer. não Você é vai pelo fazer site. pelo site, Marmo. Você vai fazer pelo site. Você vai continuar fazendo atividade no site, tá bom? Normal. Aí aqui tem umas questões, ó. Quais cores, formas, texturas, etc. se destacam no mosaico? Tá bom? Quais materiais foram usados nesse mosaico? Trata-se do mesmo tipo de beleza clássica grega? Por quê? O que este mosaico significa? Faz assim, ó. Vocês vão fazer atividade na apostila também. Vocês não vão fazer lá? Então vai estar fácil. É só escrever aqui na apostila, tira uma foto da apostila e manda para mim. Tá bom? Beleza, entendi. Manda com nome, por favor. Senão eu não vou Tem que saber. ser, professor, Só para a mandar mesma tem que coisa. ser pelo e-mail ou pode mandar por outro lugar? Pode mandar. Eu vou dar o meu e-mail, tá bom? Eu vou beleza. passar o meu e-mail porque é mais seguro. A gente não fica misturando as coisas lá no WhatsApp também. Tá bom. Tá? Aí você manda seu e-mail no WhatsApp, professor, porque aqui vai sumir. Isso, não, vou mandar no WhatsApp, sim. Pode ficar tranquilo. Tá. Tá? Uhum. Aí aqui, ó, na página 25... Professor, pode mandar aqui, na verdade, porque aí eu copio e colo e mando lá no grupo. Não, gente, eu vou mandar por e-mail para vocês. Esse arquivo eu vou mandar por e-mail. Vocês também vão me mandar todas as informações por e-mail. Então, gente, aí na página 25 nós temos uma atividade aí também. Essa atividade é bem simples, tá? Ela mostra as duas igrejas aí, as diferenças da arte românica para a arte gótica, aquilo que a gente já conversou, tá? Sobre os arcos, arco contínuo, elas eram mais baixas, o formato da torre era um formato octagonal, olha aí, da arte românica que está à esquerda, tá? O formato da torre era octagonal. Tá bom? Bom, a altura em relação à escala humana era uma altura baixa, tá? Por quê? Porque não era como a igreja, não era como a arte gótica que tinha os arcos em ogiva. Então, era a relação da altura era baixa, tá bom? Século de construção e tudo mais, vocês pegam na legenda de cada figura dessa daqui, ó. Cada figura tem uma legenda com o século, tudo direitinho. E onde que está essa arte? Bom, esse mapa aí, gente, é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Ele fala sobre os grandes monstros, tá? Que a arte medieval acreditava que existia, tá? A cultura medieval da época. Por quê? Porque na época estava rolando lá também as grandes navegações. E essas grandes navegações, elas tinham o objetivo de que eles conseguissem assim grandes riquezas, né? Viagem lá para as Índias, as rotas comerciais. Então eles não queriam que as outras pessoas, que os outros povos, né, se arriscassem em buscar aí os mesmos tesouros, invadir as terras que eles já tinham conquistado. Então na cartografia marítima, tá? Eles colocavam vários monstros marinhos aí, ó, e nós vemos lá no... Pessoal, por favor, a conversa paralela aí, vocês podem... Isso, Zanella, isso mesmo. Tira o microfonezinho. Então, gente, e na cartografia marítima, eles colocavam aí figuras de monstros e tudo mais, e nós vemos também essa ideia em filmes como Piratas do Caribe, que tem lá os monstros marinhos, né? E outros filmes de pirata ou filmes que retratam a Idade Média. Nós vemos lá muitos monstros marinhos e tudo mais. A ideia era que eles tinham que para cada monstro
para cada animal que tinha na terra, existia um similar no mar. Tá? Então, eles inventavam aí essas diversas figuras aí fantásticas, né? E nós temos uma atividade aqui, gente, baseada no bestiário, que sim, a arte medieval tinha um bestiário, é como se fosse um catálogo de monstros. E nós vemos essa influência também nas igrejas, quer ver? Vamos voltar aqui para vocês. Olha lá, o gárgula que fica em cima das igrejas góticas, tá? Por exemplo, esse gárgula aqui, ele está lá em Paris, né? Numa famosa igreja. Ele está lá em cima, lá, e temos em várias construções góticas a mesma incidência de figuras fantásticas, tá bom? E aqui depois vocês podem dar uma olhada nessa página 26, onde tem o bestiário, tá? Aí fala sobre as figuras góticas. Gente, essas figuras também elas estavam presentes na cultura românica, tá? Só que elas estavam mais presentes na cultura gótica. Esse QR Code aqui eu tentei acessar ontem, só que esse QR Code ele não está disponível porque estão fazendo atualização no site do Objetivo. Tá bom? Bom, na próxima aula nós conversaremos sobre a estética moderna e por hoje essa aula... Que bonitinho. Essa aula ela está encerrada, né? Nós não temos muito o que falar mais sobre a Idade Média. Ela é uma fase da história, gente, que é muito ampla. Se a gente for conversar mesmo sobre a Idade Média, tem muita coisa, tá? Existem muitos detalhes na cultura gótica. Apesar de ser chamada de Idade das Trevas, tá? Ela é muito rica no sentido de arte, de cultura, sim, tá? Ela foi chamada de Idade das Trevas em referência a que as pessoas elas eram proibidas de ter a sua expressão, né, em arte e tudo mais. Você pode ver que era tudo muito ligado a Deus, à igreja, né? O teocentrismo, ele era presente, né, onde Deus era o centro da terra. Então, quem ousasse falar de ciência, né, quem ousasse falar de arte que não fosse ligada à igreja, né, tá? Ele não era visto com bons olhos e corria o risco de ser banido da sociedade ou até morto, né? Então, por isso que é chamado de Idade das Trevas. Mas em termos de arte, em termos de cultura, ela é uma arte muito rica, tá? Vale muito a pena buscar lá nos livros de história, tá? Quem tem interesse em história, quem gosta, né? Que nós temos inteligências múltiplas, então uns gostam de matemática, outros gostam de história, outros gostam de geografia, outros gostam de ciência, biologia, né? Tem gente que gosta de educação física, não é verdade? Então, gosto de dormir. Tem gente que gosta de jogar, não é? Voltado mais para a tecnologia. Então, gente, quem gosta de arte, eu recomendo, tá? Este livro aqui, ó, que eu usei muito quando eu estava fazendo faculdade e eu uso até hoje, tá? História da Arte de Graça Proença. Ó, para você ter uma ideia, ele é grandinho, mas ele conta toda a história da arte, desde a antiguidade até a nossa época. Bom, gente, eu vou passar para vocês por WhatsApp, então, o meu e-mail, tá bom? E a nossa aula de hoje está encerrada. Eu espero que vocês estejam bem, continuem bem, né? Tá? Cuidem-se. Estou com muita saudade de vocês. A tropa do Prió. A bagunça também. Tá, pessoal? E é por isso que eu peço que vocês continuem participando das nossas aulas e façam os exercícios pelo site. Sim, não deixem de fazer. Vou computar a presença de vocês. Tá bom? Alguma pergunta? Não, nenhum. Ninguém? Não, zero. Não, né? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, professor. Tchau. Tchau, professor. Falou.
Mano, não acabou essa merda até agora.